Bom dia! Bom dia, gente! Oi, Oi, Marcos, tá joia? Bom dia, valeu, obrigada, tudo bem? Joia, senhora. Tudo bem, Marcos. Marcos, deixa eu te perguntar. Você tem contato de alguém do terceiro período? Tenho. É a Brenda, né? A líder. Não, mas sem ser a Brenda e a Daiane. É porque eu tô olhando aqui a mensagem que eu mandei com o link para vocês, elas não leram até agora. Uhum. Acho que a Beatriz Luz também é do terceiro, né? Ela tá aqui? Não, é a Masala. A Bia Luz é do terceiro, sim. Se puder, me ajuda a enviar aí para Tá, alguém, mando sim. porque sempre é o link do Ava mesmo, mas de qualquer forma, deixa eu ver se eu também tenho aqui. É bom, né? Para não ter problema de ninguém Uhum. falar que não teve acesso. O que eu tenho, porque eu tenho das meninas. Eu acho que tô vendo aqui, ó. Eu não tenho de mais ninguém. Deixa eu ver se eu tenho do terceiro aqui. Não, não tô achando. Nessa hora a gente não acha ninguém. Né? Porque aí fica. Tem a da Daiane e da Brenda. Muito bem, gente. Deixa eu só tô olhando aqui para ver se eu acho se eu tenho do terceiro período. Não, não tem mais ninguém. Não tem identificado aqui como ninguém do terceiro. Tá bom. Então, se eu puder fazer essa gentileza, porque eu encaminho para vocês e sempre fico de olho se leram, né? Porque é uma maneira que a gente tem de imaginar que repassaram para os colegas. Embora não seja novidade, mas de qualquer forma, tem gente que às vezes acessa até pelo próprio WhatsApp, né? Então tá bom. Então vejamos, deixa aqui começar. Vocês estão me ouvindo direitinho? Deixa eu dar aqui meu bom dia. Bom dia para Bia Mazala, para Fabiane Frade, para Glenda. Eu tô aqui falando o nome das meninas, tô lembrando que me enviaram vídeo, né? É tão bom ver o rostinho de vocês. Ellen, Leandro, Marcelo, Marcos, Melina, Nicole. É bom demais a gente ter essa oportunidade de ver vocês. Deixa eu abrir aqui meu material, compartilhar com vocês. Aqui, ó. Aqui. Ok. Então, desejo hoje para vocês um bom dia, sexta-feira. E achei essa mensagem tão bonitinha, né? Fé porque a gente acredita, paz porque a gente precisa, amor porque a gente merece. A gente merece mesmo, né? Então, a todos vocês, uma ótima sexta-feira. Tudo de bom para vocês, viu? Um ótimo dia, muita coisa boa e um final de semana abençoado, né? Que isso é muito importante, muito bom. E eu vou aqui começar com os nossos avisos, que vocês sabem. Não é novidade, né? O ED e o desafio nota máxima, mas em relação ao desafio nota máxima, eu recebi ontem da professora Tarabal, nossa coordenadora, esse aviso de WhatsApp que eu falei assim, gente, eu vou colocar aqui no meu material, tá? Tô mostrando as minhas turmas, porque é um aviso interessante. Tem gente que às vezes está precisando dessa pontuação, né? Então, olha só, é um intensivão de reta final, que vai ser do dia 23 de novembro a 6 de dezembro, que é o nosso último intensivo do semestre. E o melhor, esse é em dose dupla. Nessas 2 semanas, os alunos poderão alcançar até 3.200 pontos no desafio nota máxima, com 12 listas de exercícios, 6 em cada semana, e 2 questões de desafio, uma em cada semana. Essa é a última oportunidade de os alunos alcançarem, alavancarem a quantidade de listas feitas e, consequentemente, a quantidade de pontos adquiridos por eles no desafio nota máxima. As atividades
do 2022, né? Desafio Nota Máxima 2022, encerra-se no dia 6. Não perca essa oportunidade, tá bom? Então, literalmente copiei o WhatsApp dela, tô colocando aqui para vocês. Provavelmente vocês vão até ter recebido também por ela. Mas fica aí, né? Porque tem gente que às vezes deixa acumular, não fez ainda e ó, é uma pontuação que é expressiva e que serve para todas as disciplinas, tá bom? Então não deixem de fazer. A gente vem sempre falando, né? Mas essa é mais uma oportunidade aí para todo mundo não deixar de ter essa pontuação, tá bom? E eu até coloquei aqui, chama a atenção de vocês, né? Como eu venho falando, venho lembrando, mas hoje é a data máxima, né? Para o envio do vídeo, que seja do tema sorteado, né? Que cada grupo aí teve um tema sorteado, ou seja, você vai fazer um vídeo apresentando a estrutura, funções do DNA, RNA ou fases da mitose, né? Já estou recebendo, é muito legal, como eu falei com vocês, né? É bom no vídeo quando vocês aparecem, porque é uma oportunidade que a gente tem de matar a saudade de vocês, né? É muito legal a forma como vocês apresentam ali, né? Como que vocês se dedicam, é muito gostoso ver isso. Semana que vem, inclusive, se tiver oportunidade, vou repassar para vocês aqui os vídeos. Não sei se em termos de tempo, se tiver, eu vou fazer isso. E é muito, né? Então, lembrando vocês, hoje é o prazo máximo para o envio, tá? Do vídeo com a apresentação de vocês, que é aquele meu e-mail de sempre, né? Tem até ele aqui, é o e-mail de sempre que vocês já conhecem, luciene@pitagoras.com.br. Então, me enviem até hoje, né? Já recebi, sempre dou retorno para vocês de recebimento, mas não se esqueçam, tá bom? Porque ainda tem uma turma aí grande que ainda não enviou, tá certo? Então, por favor, não deixem de encaminhar. E fora isso, né? Lembrando a vocês, para não deixar de fazer as atividades diagnóstica e de aprendizagem que estão ali no AVA, referente à nossa disciplina, né? Que é uma pontuação também importantíssima para nós, né? Na hora que a gente olha assim, tem muita gente que está com uma pontuação excelente, mas tem umas pessoas que estão com uma pontuação ainda bastante acanhada ali, né? No nível referente a essas atividades. Então, não deixem de fazer, por favor. E também vou pegar, né? Já tem gente que já fez, unidades 3 e 4, mas eu vou, literalmente, né? Para dar essa pontuação em termos de parcial, é o limite final também, tá bom? Então, por favor, não deixem de fazer, né? Se atentem com os prazos, que às vezes é muito comum depois eu receber, professor, esqueci e tudo, então, por gentileza, tá bom? Tudo isso interfere na nota e é por isso que eu faço questão, inclusive, de estar aqui lembrando vocês, semana passada eu já comentei, e falando, lembrando vocês em relação a isso, tá bom? Aos nossos prazos e às nossas atividades. Bem, e agora a gente vai dar prosseguimento, tá bom? Eu até coloquei aqui, porque nós estamos dentro desse apanhado, né, da unidade 4, trabalhamos com as bases biológicas da hereditariedade semana passada, mas nós finalizamos, eu tenho um exercício de fixação para dar para vocês. Eu acho até que eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa atividade, esse exercício, mais para o final, tá? Porque eu acho que, de repente, exercício mais no final, tem um número maior de pessoas e, ao mesmo tempo, também tem né? Nesse início eu apresento a matéria e, no final, vocês tendem a estar mais cansados de me ouvir falar, né? Então, a gente tem atividade, acho que é mais prático. Então, isso que eu vou combinar com vocês. Isso que ficou de finalzinho para a gente finalizar semana passada e a gente não finalizou, eu vou deixar, tá? Vou passar para o nosso tópico aqui, referente à aula de hoje, porque no final a gente faz todas as atividades. Tem atividade aqui também a respeito do assunto de hoje, tem atividade a respeito, né, da unidade 4 como um todo,
Então, eu vou deixar para lá, porque eu acho que vai ficar mais organizado aqui a nossa manhã, tá bom? E aí, a gente tem também no final uma participação, às vezes, maior de vocês no apanhado. E, para vocês terem uma ideia do que eu estou planejando para a gente aqui hoje, nós vamos falar sobre morte celular, né? Vou apresentar isso para vocês, vocês vão ver que tem vídeo, na verdade são vídeos, não são nem brasileiros não, mas é uma parte gráfica que eu achei que fica muito legal, né? Que é elucidativa, que ajuda a gente a mostrar a vocês. Então, desses vídeos que eu acho mais legal é essa parte gráfica, né? Que a gente não tem condição de fazer aqui, mas que ele é bem representativo nesses vídeos, tá? Então, temos esses dois vídeos, que inclusive um vem explicando um processo de morte e o outro vem fazendo a comparação dos dois processos, vocês vão ver. E temos, né, como eu falei com vocês, atividades. E essas atividades justamente para tentar, para a gente trabalhar com fixação, né, a respeito do conteúdo que a gente vai ter aqui hoje, e não só do conteúdo aqui hoje. Agora a gente, né, caminhando para esse desenrolar final da nossa disciplina, a gente pode trabalhar também com questões referentes à nossa disciplina, aquilo que eventualmente pode cair em concurso, aquilo que eventualmente possa ser cobrado de vocês, e a maneira como é cobrado, né? Então, a gente tem essa oportunidade, tá bom? Então, vamos fazer assim, que eu acho que vai ficar, tende, né, a ser mais organizado aqui pra gente. E aí eu sempre falo com os meus alunos, olha gente, na hora que a gente trabalha na CMC, a gente tem toda uma construção celular, né? Agora dá pra gente olhar lá atrás, né? Ver o tanto que a gente caminhou. Ela fez até lembrar da música, né? Mas é tipo isso mesmo. Ao longo, né, na hora que a gente vai finalizando uma disciplina, a gente dá uma olhada para trás e vê o tanto que nós caminhamos na construção daquela disciplina. E particularmente aqui na CMC, eu chamo a atenção de vocês, porque ao tempo todo, né, na CMC, ela tem uma grande apresentação. Tem apresentação de citologia, tem uma apresentação de genética, tem uma apresentação de uma bioquímica básica, né? E hoje nós vamos falar dentro de um contexto que atende também muito bem a patologia, né? Por quê? Porque a gente fala de morte celular, tá? Então, sempre quando a gente tem ali, a gente estuda patologia, sempre tem um item ali que nós trabalhamos também a esse respeito, né? Afinal de contas, a gente vai fazer aqui hoje é o inverso do que nós fizemos ao longo de todos esses dias na nossa disciplina. Nós construímos a nossa célula, nós observamos alguns elementos que são fundamentais na presença das células, vimos, né, que a nossa construção ela se baseou nas células eucariotas, que são aquelas células que nos interessam, porque são células humanas, o nosso curso ele é voltado para esse tipo celular. Vimos no iniciozinho que inclusive esse não é o único tipo celular, né? Tem a das células procariotas, que são células mais simples, tem as células eucariotas vegetais, que são tão elaboradas quanto, mas têm características exclusivas, afinal de contas, refere-se às células de plantas. Então, nós, né, pegamos a eucariota animal como nosso objetivo e viemos construindo, falando da diversidade de elementos e funções que ocorrem dentro das nossas células, né? E eu falo isso agora porque hoje nós vamos falar da morte dessas células. Hoje nós vamos, né, de alguma forma, verificar como que essas células, que são tão importantes para o funcionamento do nosso organismo, que nós construímos, e acho que tivemos oportunidade de ver, que existe ali uma complexidade, né, estrutural, químico, né, inclusive funcional. Dá para a gente perceber a quantidade, a diversidade de funções que uma determinada célula precisa de cumprir. E olha que nós não estudamos funções específicas celulares. Nós falamos de uma maneira geral, né, ao funcionamento das células.
Nós não falamos especificamente de uma célula respiratória, de uma célula digestória, de uma célula reprodutora. Nós não falamos de detalhes, nós demos um apanhado geral às funções celulares, né? E hoje nós vamos ver que existem motivos para que as células possam vir caminhar para um processo de morte. Existe, né, na hora que eu falo morte celular, de fato a gente fala de um processo final, onde aquela célula que a gente construiu, agora, deixa eu ver aqui, tem gente entrando na sala, né? Só um pouquinho. Isso. Aí, agora o povo está entrando. Seja bem-vindo, gente. Sejam bem-vindos. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar o raciocínio aqui. Isso. Então, daquele, eu não vou conseguir, agora eu perdi onde que eu estava. Mas, chamando a atenção, existem vários motivos, né, para que uma célula caminhe para a morte. Nós vamos perceber que existem algumas situações que as células vão caminhar para um processo de morte de uma maneira programada, né? Existem outras vias que a gente percebe que aquela célula vai morrer por uma maneira de forma alguma que era imaginada, né? Às vezes não estava dentro nem da programação orgânica daquele indivíduo. Ela está sofrendo um processo de morte por algum motivo, né, externo de agressão e o organismo sente, né? Ele vai ter os prejuízos em relação àquela morte celular. Então, é isso que nós vamos construir aqui hoje, né? Tenho certeza que vocês já ouviram falar nesses dois termos, necrose e apoptose, né? Mas, para a gente colocar aqui alguns detalhes funcionais, enzimáticos, que referem-se a esse processo, tá? É importante a gente imaginar que, por mais que a gente saiba da importância das nossas células, elas tem algumas que já tem ali uma programação, sim, né? E a programação, na hora que a gente fala de programação de morte celular, a gente tem que entender que não é para um lado pejorativo, não, né? Quando existe uma programação, na verdade é interessante que aquela célula caminhe para esse processo de morte, porque, inclusive, se existe essa programação, é um fator até mesmo protetor, tá? Então, tem esse processo, é importante isso, né? E a gente vai ver isso ao longo, tá bom? Bem, e aqui eu coloco para vocês, para a gente poder, né, imaginar o que é o nosso dia a dia, né? O nosso dia a dia, ele é feito de eu estar aqui agora, né? Numa situação relativamente tranquila, até protetora, né? Mas, por exemplo, se eu for ali na minha cozinha, né? Vou cortar alguma coisa, vou adiantar o almoço, tá? Então, tô ali picando uma couve. De repente, sem querer, posso lesionar a minha pele, né? Por mais delicado que seja, por mais sutil que seja, por menor que seja o agravo, mas eu posso promover uma lesão. E aí um machucadinho, um sangramento, né? Por que eu falo disso? Porque na hora que acontece isso, por menor que seja, eu promovi um tipo de lesão às minhas células e você tem ali um processo. Existem células ali que, porventura, né, foram destruídas, sofreram lesão, né? E elas possam, através dessa lesão, caminhar para um polo, ser reversível, ou seja, um tipo de lesão que possa ser contornado e essa célula tornar-se a ser uma célula normal, né? Isso é possível. Ou essa célula possa caminhar para uma situação irreversível, onde as alterações que ocorreram nela, os prejuízos internos, né, estruturais, vão levar essa célula, por exemplo, à morte. Isso eu dei um exemplo básico, né? Mas vejamos, um outro exemplo também que compete muito bem, até mesmo na cozinha, né? A cozinha é um cuidado que a gente tem que ter em dobro. Queimado, né? Uma queimadura, que por mais leve, que por mais sutil que seja, que eventualmente possa
ocorrer, né, é uma lesão que ocorre naquelas células. E normalmente o que eu chamo a atenção de vocês, que quando ocorre esse tipo de lesão, né, que é promovido por fatores externos, normalmente isso não acontece o dano em uma única e exclusiva célula. Normalmente ocorre nessa célula e nas células que nós denominamos adjacentes, ou seja, nas células vizinhas, tá? E, logicamente, não estava no script. Ninguém tem aí na programação, fala assim, olha, amanhã, 1h eu vou machucar o meu dedo. Não, ninguém tem isso no script. Nem você e nem o seu organismo. Isso aconteceu de uma maneira aleatória, de uma maneira externa, não programada, né? E que, diga-se de passagem, nenhum de nós estamos livres desses tipos de agressão, né? E olha que eu estou colocando aqui sutilezas para a gente iniciar a nossa manhã, né? Falando, mesmo que seja de lesão, mas falando de sutilezas. Se a gente parar e pensar o tanto que nós possamos estar, né, submetidos a situações do nosso dia a dia que possam ser mais danosos do que a gente gostaria, né? Que além de não estar na programação, possam ser situações bastante agressivas ao nosso organismo. Então, é dentro desse contexto, né, que nós podemos verificar que o processo de morte celular, ele é uma realidade. E nós, no nosso dia a dia, estamos submetidos, né, a essas possibilidades. É lógico que uma célula normal sempre consegue, tem às vezes o potencial de se adaptar a algum dano que ela sofra. Qual que é esse limite, né? É difícil, a gente não tem como expressar, mas vocês vão ver, eu vou apresentar daqui a pouco, existe um detalhe interno à célula que eles caracterizam por ser um detalhe fundamental, que seja, né, o divisor de águas. Deixa eu ver aqui. É o Pedro. Pedro entrou. Que seja, eles acreditam que possa ser definido como um divisor de águas entre a célula, uma vez lesionada, conseguir se adaptar, ou seja, voltar a ser o que era antes, ou essa célula caminhar para um processo mais danoso e de morte, tá? Vou apresentar para vocês daqui a pouco, que tem a ver com uma organela citoplasmática muito importante, né? Na hora que eu falo assim, eu não quero desmerecer tudo que eu falei com vocês anteriormente. Afinal de contas, eu discuti e mostrei para vocês que todas as organelas são importantes, né? Mas tem uma que é geradora de energia, tem uma que literalmente, né, é responsável pelo processo de respiração celular, energia celular. Então, quando ocorre um dano a ela e ela começa a responder de uma maneira diferenciada, acredita-se que aí seja de fato esse limite que a gente esteja falando, tá bom? Logicamente que isso daqui é de observação daquilo que acontece, né? É difícil a gente ter um script absolutamente fidedigno das possibilidades de resposta do nosso organismo, mas, logicamente, por esse acompanhamento é que se propõe esses processos do qual nós vamos apresentar aqui hoje, certo? É clássico, né, quando a gente está falando, porque aquilo que eu comentei com vocês, na hora que a gente fala de morte celular, a gente está falando a nível citológico, né, dentro de uma CMC, mas é indiscutível que nós estejamos falando de um assunto referente a um processo de patologia, né, que é o estudo das doenças. Então, é muito clássico sempre vir para a gente aquele questionamento. Nossa, tem um indivíduo que, por exemplo, sofreu um acidente vascular cerebral e foi atendido, se recuperou tão bem que hoje a gente nem necessariamente percebe sequelas, né? Eventualmente eu tenho um outro conhecido que também sofreu um acidente vascular cerebral e que, infelizmente, mesmo tendo sido socorrido, ele evoluiu para óbito ou ficou com várias sequelas. Então, tem hora que a gente pega uma situação como essa e tenta colocar, né, tudo no mesmo parâmetro e fala assim, por quê? Que uma mesma situação, né, afinal de contas, a causa
inicial ela foi a mesma para as 3 situações, para as 3 pontuações, mas por que eu posso vir a ter respostas não tão diferenciadas? Um evoluir para um quadro de normalidade, outro sobreviver, mas ficar muito sequelado, e outro evoluir para óbito. É muito importante a gente perceber que quaisquer que sejam os danos que ocorrem no nosso organismo, o tempo, né, em que aquele dano celular ocorreu, e assim, o grau de privação de oxigênio que aquelas células sofreram. Então, embora às vezes você tenha como causa única, né, o motivo parece ser o mesmo, mas a extensão disso, ela é muito variável. Depende, né, do grau ali de extensão de dano àquele órgão, se eu falo do cérebro, se eu falo do coração, aqui, né, o rim, mas que seja o organismo como um todo. E o intervalo de tempo que, eventualmente, aquelas células daquele local foram submetidas à diminuição da oferta de oxigênio, ou até mesmo a completa privação, ou seja, a ausência, né, a anóxia de oxigênio. Então, isso é uma variável que é fundamental nesses casos que nós estamos falando, né? Que isso não vem sido dito na hora que eu falo que eu tenho um conhecido assim, um conhecido assado e um conhecido acolá. Eu não falo disso. Muitas das vezes a gente não tem nem essa dimensão, mas é uma variável importante. Então, é fundamental, não só aqui, né, mas ao longo de todas as disciplinas, quando vocês trabalham aqui, né, em diferentes disciplinas do curso. E a Bianca entrou. Gente, não tem jeito. Enquanto eu tô prestando atenção aqui, eu não consigo falar, senão eu vou falar muita abobrinha. Isso. Então, é muito importante, né, como eu estava falando com vocês, na hora que a gente olha as disciplinas de uma maneira geral, essa questão de oxigênio, né, que a gente fala um chavão, nutrição e oxigênio para as nossas células, né, a gente já intui essa fala que sai tão normal, né, mas é porque realmente é fundamental. Em qualquer situação que você esteja estudando ali, ou qualquer sistema, todas aquelas células precisam receber oxigênio e nutrientes para manterem-se vivas, né? A partir do momento que você não oferece isso mais para as células, gente, é como se te colocasse agora dentro de uma sala e falasse, olha, agora você vai viver aqui trancado e você não vai ter alimento mais, você não vai mais receber suprimento de água, você vai ficar agora, viver o que der para viver, né? Imagina, ou você entrar dentro de um ambiente cuja oferta de oxigênio vai tendo escassez cada vez mais. O nosso corpo não aguenta justamente porque as nossas células não conseguem sobreviver sem esses 2 elementos, né? Nutrientes e oxigênio, tá bom? Bem, e aí, logicamente, a extinção e os danos que vão ocorrer no nosso organismo, elas são diferentes. E por que eu coloquei aqui, né, em termos de imagem, uma imagem de um coração, de um cérebro, de um rim? É porque, inclusive, na hora que a gente analisa o nosso organismo, existem alguns órgãos que eles, diante de uma privação de oxigênio, eles respondem de uma maneira mais rápida, no sentido de são mais dependentes. Deixa eu ver aqui, tem alguém mandando mensagem? Não é do curso de vocês, não. Né? Então, é clássico. Então, por exemplo, o cérebro é um dos órgãos que, na hora que existe uma diminuição da oferta de oxigênio no meu corpo, as células nervosas, né, os neurônios, vão ser um dos primeiros a responder a essa escassez. E essa resposta é uma resposta deletéria, é uma resposta nociva, né, de prejuízo funcional, assim como as células cardíacas e assim como os rins. Se a gente perceber, são órgãos de uma atividade muito intensa no nosso organismo. Então, consequentemente, como eles são órgãos de um trabalho intenso, né,
que na verdade não para, eles, logicamente, assim quando tem uma diminuição de oferta de oxigênio no meu corpo, eles vão responder de uma maneira mais rápida, né? Ou seja, eles serão afetados mais profundamente diante daquela escassez, tá bom? Então é importante a gente pontuar sobre isso, entender, né? Porque não se refere. Seja bem-vindo, Moisés, bom dia. Não se refere, né, única e exclusivamente. Isso. Não se refere única e exclusivamente a ter uma fala de CMC. Mas percebam vocês que essa é uma fala que eu tenho certeza que vocês ouviram em morfofuncionais, por exemplo, qualquer que seja ela, né? Em qualquer que seja o sistema, na hora que o professor fala, na hora que ele fala de alguma forma, algum processo patológico para vocês daquele sistema, é inquestionável, ele deva ter comentado a respeito de o tanto, né, quanto uma privação desses dois elementos que são base, são chave, vão acarretar, né, várias alterações funcionais àquele sistema. Então, isso é nesse contexto, né, que a gente, por isso que eu falo com vocês, tem muito a ver com a patologia, né? E na hora que eu falo dessa privação de oxigênio, tem por processos, né, básicos. Até citei acidente vascular cerebral, embora, viu gente, isso daqui é um exemplo, não significa de forma alguma que essas ocorrências vão surgir e podem ocorrer exclusivamente nessa área, pode ocorrer em qualquer parte do meu organismo. E as consequências serão as mesmas, né? Mas como, por exemplo, né, aqui na imagem, a gente pode perceber que o autor aqui, né, eu peguei imagem, mas que o autor dessa imagem aqui está nos mostrando o seguinte, olha, de repente eu tenho vasos arteriais aqui, que tem importância ímpar na irrigação de uma área tão nobre, né, tão funcional no nosso organismo, e de repente, por um coágulo, eu possa ter diminuição do fluxo de sangue. E essa diminuição do fluxo de sangue significa diminuição da circulação, né, de oxigênio e de nutrientes para aquela célula. Então, isso daqui vai promover, né, isquemia nada mais é quando eu tenho ali um processo em que ele tende a diminuir ou até mesmo fazer com que não haja mais fluxo de sangue para aquela área. Então, isso vai promover, né, prejuízos circulatórios e, consequentemente, danos a essas células, tá? Possa acontecer, como eu falei com vocês, a qualquer parte do organismo. Porventura, isso aqui é representada a região cerebral, mas possa ser, imagina, ocorrer uma isquemia no vaso arterial de membro inferior ou no membro superior, qualquer parte do seu organismo, né? E o fato é que a partir desse elemento, eu não preciso nem necessariamente ter uma completa falta de circulação de sangue. Eventualmente uma diminuição por si só, né? Ou seja, ficar mais escassa aquela circulação sanguínea já pode promover, né, uma diminuição, já vai promover uma diminuição da oferta de oxigênio e nutrientes, e isso já por si só já possa promover danos celulares, tá? Logicamente que a intensidade disso daí também é muito dependente do vaso arterial que está relacionado, né, na hora que a gente fala desse processo, desse bloqueio circulatório, né, total ou parcial, vai ser muito dependente do vaso arterial que esteja relacionado. Nós sabemos que tem vasos arteriais que são fundamentais ali realmente, né, na distribuição do sangue pelo corpo. Então, a partir do momento em que eventualmente acarreta dano, né, uma diminuição do fluxo de sangue em vasos arteriais de maior calibre, por exemplo, né, tem maior fluxo de sangue naturalmente, logicamente os impactos deverão ser maiores, inclusive a área atingida deve ser maior, né? Não menosprezando o que possa acontecer com todo o processo, mas obviamente que a intensidade
ela possa ser mais facilmente percebido de danos mais rápido, né? Então, é isso que é muito importante, é aquilo que eu comentei com vocês. Essa diminuição do fluxo de sangue, ele é um primeiro passo, né? Uma série de alterações que tendem a ocorrer dentro da célula e que tendem a levar à morte celular também. E aí, como é que a gente falou? E essa morte celular significa obrigatoriamente a morte do indivíduo? Depende, né? Depende da região, depende da intensidade do que nós estamos falando, qual o conjunto de células que porventura possam estar sendo atingidos por esse evento, né? Então, a gente não tem aqui como dimensionar a extensão e a gravidade. O fato é que, por menos que seja, os danos, né, e uma morte celular não programada promove sequelas, promove consequências, tá? É importante aqui a gente destacar, né, do qual, igual a gente está comentando, isso, logicamente, eu vou até colocar para vocês adiante. Na hora que a gente fala de morte celular não programada, normalmente ela é o que a gente denomina, ela é patológica, ela está associada a algum evento externo, alguma situação de doença, tá? Por que a gente fala disso? Porque quando é programado, ela tende a ser fisiológica, tá bom? Então, são situações das quais são importantes a gente aqui trabalhar. Olhem só, eu coloquei, achei interessante esse esqueminha, né? Do qual está retratando aqui pra gente fatores que eu vou abordar agora com vocês de uma maneira mais particular, afinal de contas, por que essa privação, né, de oxigênio vai desencadear uma cascata de eventos de respostas dentro da célula? Olhem só, tem uma isquemia, né, algum evento que por algum motivo está prejudicando o fluxo de sangue nessa região. Então, as células vizinhas, as células que seriam supridas por esses nutrientes e oxigênio, nós sabemos que elas sofrerão, né, consequência em relação a essas alterações, essa diminuição ou até mesmo a ausência do oxigênio. E é por isso que eu comentei com vocês, né, agora, que existe uma organela citoplasmática, que aqui está representada, que é a mitocôndria, que é aquela organela que nós vimos, que é responsável, né, pela síntese de energia, pela produção de ATP dentro da célula. E quem é que vive sem energia? Células também não conseguem sobreviver se não tiverem energia, né? Produção de energia, processo respiratório. Deixa eu ver aqui, alguém entrou. Vitória. Bom dia, Vitória. Bem-vinda. Isso. Então, o que nós temos? Nós temos a mitocôndria, que é uma organela que tende, assim como todas, né? Mas acredita-se, é isso que eu vou falar com vocês. Eles acreditam que os danos à mitocôndria sejam um evento fundamental para direcionar aquela célula que foi, de alguma forma, está sendo lesionada, né? Que ela caminhe para um processo de morte. Então, o que acontece? Já que a mitocôndria é responsável pelo processo de respiração celular, quando ela ela for, né, privada de oxigênio, haverá uma diminuição desse processo respiratório e haverá uma diminuição da produção de energia pela célula. Isso é meio consequente, né? Uma consequência em relação a isso. E a partir do momento que isso se dá, o que nós vamos perceber? Uma alteração que vai ocorrer dentro dessa célula. A alteração, a privação da função da mitocôndria vai gerar alteração, inclusive em outras organelas citoplasmáticas. Como? Vai permitir uma intervenção, né, daquela bomba de sódio e potássio, que é aquela entrada e saída de íons que ocorre a nível celular, tá? Moral da história, o que tende a acontecer em relação a essa alteração da bomba de sódio e potássio? Como nós já vimos anteriormente, sódio
é um íon que é muito observado no meio externo, tá? Ele é observado em maior quantidade no leque, quando a gente falou de líquido leque, água, né? No leque, que é o líquido extracelular, eu tenho ali uma maior quantidade de sódio. O líquido intracelular, que é dentro da célula, nós temos uma menor quantidade de sódio. Isso não ocorre naturalmente. Inclusive, esse processo é um processo de transporte ativo, com gasto de energia. Por quê? Porque é contrário ao gradiente de concentração. Então, o sódio tende a sempre ficar mais do lado de fora. Só que com essa alteração, com essa diminuição, inclusive, da produção de energia pela célula, haverá, né, uma interferência nessa bomba de sódio e potássio e, consequentemente, eu vou fazer com que haja mais sódio internamente. E sódio é um elemento que puxa água, né? Onde tem sódio, eu tenho mais concentração de água. Então, é por isso, entre outras questões, que nós perceberemos que haverá, como nesse local, um edema, né? Ou seja, entre aspas, um inchaço, tá? Porque haverá ganho de água nesse ambiente. Bem, outra coisa, depois eu vou mostrar, depois tem slides que mostram isso mais em pormenor, mas só para vocês entenderem, né? Porque tem no meu material um esquema como esse, para vocês entenderem, e quando a gente joga isso na internet, na hora que a gente for estudar sobre o assunto no livro, ele vem mencionando isso para a gente poder entender. A diminuição da produção de energia, né, de ATP pela célula, vai haver, né, um aumento de ácido lático ali a nível celular, vai interferir consequentemente na diminuição do pH, né, o pH vai se tornar um pH mais ácido, tá? E nós teremos também a alteração no material de DNA, tá? Dessa célula. Então, por isso que a gente fala, a cromatina nuclear vai começar a ter alterações. Eu vou até apresentar para vocês daqui a pouco, porque elas possam, inclusive, ser classificadas, tá? E haverá também, a partir do momento que eu não tenho uma produção adequada de energia, e energia ela é vital para o bom funcionamento celular, uma das coisas também é promover aqueles ribossomos que estavam agregados, né, à parede, à membrana do retículo endoplasmático, eles vão se desprender, eles vão se soltar. Ou seja, aquele processo que é importante, que nós vimos, que é fundamental para a síntese de proteína, afinal de contas nós vimos isso, os ribossomos são importantes para esse processo, né? Vai haver, consequentemente, por essa alteração, vai haver também uma diminuição na síntese de proteínas, e a gente coloca isso aqui também. Ou seja, se vocês perceberem, tudo aquilo que é vital ao funcionamento celular, tudo aquilo que a gente falou que é importante ao longo da nossa própria CMC, a gente vai perceber que vai sofrer alteração. E tem dois dados aqui também, porque depois a gente trabalha tanto com vocês, mostrando como características morfológicas de uma célula que está sendo lesionada, que é o edema, que é o aumento do volume dessa célula, e também uma alteração no material de núcleo, que também é visível. Então, chama a atenção de vocês que, além de tudo, né, porque esse funcionamento celular, embora nós saibamos o tanto que seja importante, a gente não necessariamente enxerga, né? A gente enxerga as consequências, a gente enxerga que a célula está morrendo, mas a gente não se torna necessariamente visível. Mas, se eu tiver ali, né, sob microscopia, a observação de células que estavam numa determinada fase, né, estão absolutamente robustas, edemasiadas e com o núcleo, com o seu formato e o seu material de cromatina de uma maneira diferenciada, eu posso falar que aquela célula estava em processo, né, de alteração, evoluindo, provavelmente, né, porque se eu estou vendo sob microscopia, porque aquele material já foi processado para microscopia, eu estou agora vendo uma lâmina, né, o processo foi interrompido, mas eu posso falar que aquela célula é característica de um processo, né, ela estava sofrendo morte celular.
Bom, e só chamar a atenção de vocês, isquemia não está na programação de corpo algum, né? Privação de oxigênio não está nessa programação. Então, a partir do momento que eu falo dessa sequência, eu estou falando de alterações que são presentes numa morte celular que não está na programação. Para programação, eu não preciso de nada disso, tá? Programação, por exemplo, nós agora, que Deus nos abençoe, né? Sejamos todos extremamente saudáveis, um organismo absolutamente super funcional, super saudável, tudo, né? Como se fala, a tempo e modo. Bem, nesse momento, nossas células, existem células aqui que estão entrando em processo de apoptose, que é uma morte celular programada. Porque é necessário, isso faz parte. Não significa que morte seja sempre pejorativo. É isso que é muito importante a gente verificar. Há processos de morte que eventualmente ela está na programação e que ela realmente ocorra, porque isso é muito bem-vindo. Agora, o que a gente tem que evitar, o que a gente tem que ter o cuidado, e isso, né, é grande chavão quando a gente fala de morte celular, é que essas mortes não programadas, essas mortes que possam vir a ocorrer, né, porque também infelizmente, nenhum de nós estamos livres dessas situações, isso sim, é danoso, é patológico e gera consequências, né, e realmente são danosas ao bom funcionamento do nosso organismo. Aqui, né, eu venho colocando para vocês agora um pouquinho mais de detalhe em relação a isso daqui é uma síntese, né, chamativo para gente. Agora, o que é, né, o que inclusive, o que gera ali de alteração da mitocôndria para que, de fato, ela comece a ter uma diminuição da produção de energia. Então, isso que a gente vai ver agora. Olha só, existe, né, aqui, só para a gente recordar, a estrutura da organela, da mitocôndria, né, que tem esse formato, tem as cristas mitocondriais, que são essas projeções da membrana. Existem aqui essas estruturazinhas circulares que o autor está colocando para a gente, isso aqui é citocromo, né? São estruturas proteicas que ajudam na síntese e na produção de energia. Quando, né, existe uma alteração da mitocôndria em função dessa diminuição da oferta de oxigênio, que está menor, né, para essa célula do qual essa mitocôndria faz parte, né, o que nós percebemos? Essa mitocôndria também haverá uma lesão nela, inclusive com a liberação dessas estruturas de citocromo, que são proteínas, né, importantes no processo de síntese de energia, e elas vão se desprender dessa organela citoplasmática. Vai ser perceptível, né, uma alteração na permeabilidade da membrana da mitocôndria. Lembram que nós vimos na unidade 3 de que mitocôndria é uma endomembrana, uma organela membranosa. Então, haverá também, né, alterações na permeabilidade dessa membrana. Então, moral da história, a mitocôndria, na privação de oxigênio, ela também vai se desconstruir. Tem interferência na estrutura de membrana, vai perder essa estrutura proteica. Isabela, bem-vinda, bom dia, Bel. Deixa eu ver se ela entrou, ainda não. Agora entrou. Bom dia. Espera. Sim. Então, vai desintegrar, né, o que é mais funcional, o que tem ali de característica mais básica de uma organela, que é interferir na permeabilidade de membrana daquela organela citoplasmática, perda de material proteico tão importante como esse, que é o citocromo, né? E haverá... O Marcos caiu. Deixa eu ver aqui. Tá demorando a entrar o pessoal? Aí, Marcos. E é importante acompanhar se a pessoa está entrando, que tem hora que não entra não, gente. Então, a gente tem que acompanhar, senão tem que ir de novo para lá, tá?
Então, essas alterações é além, né, de acúmulo de radical livre na organela. Vou mostrar a vocês daqui a pouco. Radicais livres são promovidos, né, por alterações metabólicas. Então, realmente, quando eu começo a ter, né, esses acúmulos, essas alterações, eu vou ter prejuízo quanto à função daquela organela. Então, é inclusive este detalhe, né? Essas alterações na estrutura e, consequentemente, na função dessa organela citoplasmática, que no estudo, né, tentando compreender todo esse processo, por que uma célula de fato possa seguir o caminho de morte celular, é que eles acham que seja fundamental. Tá? É interessante que na hora que a gente apresenta assim, parece ser tudo muito facilmente compreendido, né? Mas na verdade isso se tornou possível, esse entendimento, ao longo, né, de dezenas de anos de aprofundamento, de observação, né, para realmente conseguir entender quais que são as interferências internas a uma célula. Como eu tinha falado com vocês também, eu vou aqui só para contextualizar para vocês, né? Lembram que eu citei que essa alteração do funcionamento da mitocôndria provocaria um dano, a partir do momento que promove um dano à permeabilidade, né? A permeabilidade também da membrana da célula, e causando uma interferência, por exemplo, na bomba de sódio e potássio. E foi quando eu chamei a atenção de vocês. Isso, como consequência, significa edema celular, né? Então, é isso que vai acontecer. Chamando a atenção aqui desse desenho, ó, o que está aqui vermelho seria o lado externo da célula, o azul seria o lado interno da célula, né? Que é aquele ambiente que eu falei com vocês, onde eu tenho o LIC, que é o líquido intracelular, e o leque, que é o líquido extracelular. Comentei anteriormente para vocês que quando a gente analisa uma célula padrão, clássica, com o seu funcionamento orgânico normal, a gente percebe que existe muito mais sódio do lado de fora do que do lado de dentro. A partir do momento que eu tenho uma deficiência nessa bomba de sódio e potássio, eu começo a ter acúmulo de sódio dentro da célula. Então, a presença desse Na+, né, desse sódio aqui dentro, gera, como consequência, um acúmulo de água intracelular, ou seja, um acúmulo de água além daquele que é considerado normal. Afinal de contas, nós vimos que as nossas células têm muita água, né? Mas seria um padrão de anormalidade, um acúmulo extra de água, que deveria, na verdade, estar muito mais nesse momento, né, do lado externo do que aqui dentro da célula. Então é por isso que das possibilidades de se perceber nessa célula, a gente observará que ela vai ganhar volume, né? O que é o edema? Se eu tiver aqui um edema, pessoal, e eu tô com uma unha encravada, nós vamos ver ali, né, literalmente, todo aquele processo inflamatório, onde eu tenho edema, eu tenho o rubor, que é a vermelhidão, eu tenho sensação dolorosa, né, enfim, todos aqueles princípios, né, que norteiam o processo inflamatório, entre eles o edema, que é o aumento daquela região. Eu vou observar assim, ele ganhou volume, né? Inclusive, se for visível assim, externamente, a gente pode perceber que ele está até mais lustroso, né? Mais brilhoso. É muito clássico a gente perceber isso. Bem, essas células, porque a gente está falando a nível celular, essas células também tendem a ganhar volume. Então, uma das características que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, inclusive se a gente tivesse que fazer um desenho esquemático de uma célula em processo de necrose, inicialmente nós iríamos fazer um desenho de uma célula ganhando volume, né? Ela está edemasiada. Bem, característica em função desses processos que eu estou falando aqui com vocês, tá? E isso vai acontecer a âmbito generalizado. A célula vai ganhar volume, nós vamos perceber também o aumento do volume das estruturas internas, das organelas, como retículo endoplasmático, como mitocôndria. Então, eu vou observar que internamente a essa célula, ela ganha, né,
de uma maneira assustadora, em termos de volume, ela ficará edemasiada por completo. Ou seja, ela vai deixar de apresentar aqueles parâmetros morfológicos clássicos, né? Bom dia, Aline. Ela deixará de apresentar aqueles aspectos morfológicos clássicos de uma célula saudável, tá? Consequentemente, as alterações não ocorrem só na forma, elas ocorrem também no funcionamento. Então é por isso que a gente fala que vai ocorrer também uma alteração no metabolismo dessa célula. Né? Metabolismo é aquele processo metabólico, aquele processo pelo qual internamente a célula está trabalhando conforme uma programação de acordo, né, com o tipo celular. Então, a partir do momento que nós teremos uma alteração da produção de ATP, que a gente já viu que vai acontecer, né? Com alterações funcionais da mitocôndria, diminuição da produção de ATP. ATP é energia, é o que dá vitalidade, é o que promove funcionamento, é o que banca, né? Literalmente, é o que banca aquela célula a trabalhar de acordo com a necessidade, né? Haverá um acúmulo de ácido lático. E a partir do momento que eu tenho acúmulo de ácido, olha só, o pH vai reduzir, ele vai abaixar. Por quê? Um pH ácido, né? Lembram? pH abaixo de 7,4 é um pH ácido. Se eu vou começar a ter acúmulo de ácidos dentro desse ambiente celular, ele vai causar uma alteração no pH da célula. Ou seja, o que eu chamo a atenção de vocês mais uma vez? Porque aqui eu não quero, simplesmente porque se a gente for observar, provavelmente, intuitivamente, cada um de vocês já ouviu falar e sabem o que é necrose, o que é apoptose. Agora, o que é importante que a gente perceba que esses detalhes é a construção disso. Saber diferenciar de uma maneira básica ali o que seja isso, eventualmente você já sabia antes. O que eu quero que você entenda é que todos esses detalhes, eles são importantes, eles norteiam. É isso que fundamenta aqui para a gente falar sobre esse assunto. E outra coisa, quero que vocês percebam que vários dos aspectos que nós construímos ao longo de toda essa CMC, a gente agora, né, já que eu estou falando de morte de uma célula, estou falando de uma célula que está num processo de lesão, está sofrendo, ela está agonizando ali, né, caminhando para um processo de morte, vários dos aspectos que nós tentamos preservar e que nós chamamos a atenção lá no passado, de que era importante, né, de que existem papéis que tentam limitar e proteger aquela célula, a partir do momento que isso não acontece, reparem, a nossa célula vai sofrendo, né? Ela vai tendo alterações. Um pH que deveria ser um pH adequado, neutro, para manter a integridade de tudo que está ali dentro, né? De todas as organelas e, consequentemente, a integridade celular, ele está sendo destruído. Então, internamente, a esse ambiente citoplasmático, onde eu tenho a presença de organelas citoplasmáticas e a presença daquele material, né, que é todo aquele conteúdo que está ali envolto e presente nesse ambiente, ele vai sofrer todos esses impactos, né? E, consequentemente, eu não sei se vocês se recordam, na hora que a gente até falou na unidade 3 das estruturas de lisossomais, que elas têm internamente enzimas digestivas, mas que elas são atuantes em pH ácido. Então, a partir do momento que o pH da minha célula seja um pH neutro, mesmo que elas se rompam, a minha célula estava protegida, porque a enzima digestiva, né, ou seja, a enzima que digere, que está presente no lisossoma, ela não teria função. Mas, a partir do momento que a gente vê que o pH dessa célula, ele se altera, ele agora se torna ácido. Olha, um pH ótimo para a ação das enzimas lisossomais. Então, na hora que essas enzimas, igual acabei de falar com vocês, que essas alterações estão ocorrendo a nível metabólico, quer sejam das organelas citoplasmáticas,
Então, a partir do momento que o lisossomo também se rompe, essas enzimas digestivas, elas conseguem ser atuantes. Aquele fator protetor que nós vimos de uma célula saudável lá na unidade 3, aqui se desfaz. Aqui não vai existir, porque está tudo alterado. Está tudo alterado negativamente. É por isso que no final das contas teremos morte celular. E uma coisa que eu chamo muita atenção de vocês, porque principalmente quando a gente está caminhando, né, a gente finalizando nossa disciplina, chama a atenção de vocês, reparem quantas coisas, quantos detalhes nós vimos na construção dessa célula, e na hora que a gente vem aqui, no único assunto, a gente consegue relembrar vários itens que nós falamos e que eles são importantes para a gente entender esse processo. E a gente sempre fala, e isso é clássico, vocês vão ter a oportunidade de falar sobre isso, de estudar sobre isso, né, sobre patologia em outras disciplinas. Patologia envolve tudo, porque para você entender patologia, você precisa de entender o processo de normalidade. Para mim entender um processo de doença, eu tenho que entender, eu tenho que recordar o que era normal, o que era fisiológico, para que eu realmente consiga entender o que é alterado. Então, por isso, né, que esse desfecho final, de alguma forma, a gente recorda de vários assuntos que nós falamos desde o primeiro dia da nossa disciplina. Por isso que ele é, né? A gente acaba agora utilizando de recursos para entender o que está acontecendo, o que a gente falou lá no início, tá? Por isso que é contínuo, né? Esse aprendizado, esse entendimento. Não tinha como, né? Se a gente observar, essa estrutura daqui, ela literalmente apareceu desde o nosso primeiro dia de aula. Ela não pode deixar de estar presente em nenhum dos nossos encontros, né? Haverá alteração na membrana celular, né? A gente até falou, vai ter alteração, inclusive, na permeabilidade da membrana, tá? Enfim, é lógico, né, que a partir do momento que haverá alteração da membrana plasmática da célula, ou seja, aquela estrutura membranosa que envolve externamente da célula, teremos, né, a alteração da bomba de sódio e potássio. Então é isso que vai interferir naquela perda de funcionamento adequado, né, de entrada e saída de sódio, de potássio. Vai começar a ter acúmulo de estruturas e materiais internos à célula, né? O que uma coisa que a gente vai ver, e eu vou chamar a atenção de vocês mais à frente, várias enzimas, né, vão começar a se acumular dentro da estrutura celular, tá? Então é importante isso, elas estarão aqui presentes, né, e farão com que haja toda uma interferência funcional dessa célula. Então isso é um acúmulo, né, de situações e de alterações. O que eu chamo a atenção de vocês é que nada fica restrito, né? Não é simplesmente um dado, né? Esse clipe que era para estar aqui está do outro lado. Não. Ele que era para estar aqui está do outro lado. Com isso ele vai gerar e promover outros danos, né? Como esse acúmulo e ativação de enzimas deletérias que nós mencionamos aqui, ó, né? Ativação de enzimas deletérias, ou seja, que sejam danosas ao funcionamento da nossa célula. O que a gente vai perceber? Alteração, até mesmo mais redução da produção de energia, vai degradar os fosfolipídios presentes na membrana das células, ou seja, inclusive a estrutura membranosa vai perder a sua identidade, né? Vai haver danos às estruturas proteicas. Nós vimos tanto, né, ao longo da construção da célula, da importância e presença das proteínas, né? O quanto que as nossas células produzem e sintetizam proteínas. Então, essa alteração, a alteração na cromatina nuclear, enfim, são várias essas alterações que nós, né, pontuamos. Chamei a atenção de vocês que vai haver também, ó, tá passando um helicóptero aqui agora, deixa ele passar.
É engraçado, no dia que eu não leciono de manhã, não passa tanto helicóptero. Passou. Olha só, eu mencionei isso para vocês, que haverá o deslocamento desses ribossomos, o retículo endoplasmático rugoso. Né? Eu até coloquei essa imagem aqui para recordar a vocês, afinal de contas, né, é notória, a gente viu desde o iniciozinho que o retículo endoplasmático rugoso recebe esse nome porque colabada a unidade membranosa dessa organela, nós temos esses pontozinhos, que são aqui representativos, né, dos ribossomos. Então, a partir do momento que existe, né, essa diminuição de produção de energia, esses ribossomos começam a se desprender. Ora, eles são tão importantes para produzir, né, sintetizar proteína. Então, o que a gente percebe é que está tendo um desdobramento, um desmonte. Né? Acho que a palavra bem é essa, um desmonte. Na hora que a gente começa a perceber que vai havendo uma série de alterações, né, estruturais e funcionais daquela célula. Né? Consequentemente, a partir do momento que isso vai acontecendo, eu vou ter uma diminuição da síntese de proteína. Tá? Só aproveitar o desenho, afinal de contas é uma construção, e eu bem sei que às vezes a gente fala, né, nem todos conseguem colocar na mente tudo isso que a gente está falando. Então, olha, a estrutura do núcleo, que como nós vimos, depois do núcleo, existe a presença do retículo endoplasmático rugoso, né? E depois dele, ó, nós temos o retículo endoplasmático liso. Bom, então só para a gente aqui recordar, essa sequência, ela, inclusive, lembra quando eu falei com vocês que no ambiente celular, embora a gente ache que esteja tudo disposto de uma maneira aleatória, mas existe uma sequência, né, funcional? Então só para a gente entender e recordar isso aqui. Bem, venho aqui, ó, vocês vão ver que é uma sequência, né? São essas duas linhas aqui, ó, mas é porque para vocês verem, existe muito, inclusive eu retirei esse esquemazinho de um livro, né, de patologia, que ele, deixa eu ver, não está longe, depois eu pego até se vocês quiserem poder ver. Do Robson, até cito ele, quem porventura tiver interesse no assunto, ou até mesmo, né, tem vários desses livros também online ali disponíveis em e-book, vale a pena a gente observar, né? Então, eles apresentam muito esse esquema que eu coloco aqui para vocês, que na verdade, se vocês perceberem, é o esquema do que eu apresentei anteriormente, tá bom? Mas por quê? Porque é importante que vocês entendam isso. Porque se vocês pegarem qualquer livro de patologia, ele vai chamar atenção para esses fatores, né? E eles precisam ser entendidos. E não simplesmente, deixa aqui a bomba de sódio de potássio, o que é isso mesmo? O que isso vai provocar? Tá falando que vai promover edema, mas por quê? O entender que é fundamental. Então, olha só. Temos aqui um processo de hipóxia ou isquemia, né? Seja em qual situação for, o que tenha provocado aquilo, né? Vai causar uma interferência na síntese de ATP, ou seja, vai causar uma alteração, e essa alteração, na verdade, é uma diminuição na síntese de ATP. A gente não está aqui, né? Mas a gente poderia colocar, né? Que é o que? Uma diminuição, fazer com que essa produção de ATP seja menor. Consequentemente, a diminuição de produção de energia vai impactar no processo respiratório daquela célula, né? E promover danos internos. Bem, isso daqui está aqui em cima, que são os efeitos, né? Que vão acontecer, a causa e a consequência. E a partir disso, vai desencadear esses processos. Uma alteração na bomba de sódio de potássio, inclusive com acúmulo de sódio dentro da célula, né? Edema celular e também edema das organelas internas, retículo endoplasmático rugoso, edema mitocondrial, tá? Tudo isso daqui vai acontecer. Até coloquei essa imagenzinha daqui, porque na hora que a gente fala de edema, né,
vocês se recordam muito daquilo que a gente possa ser perceptivo no nosso corpo, no ambiente externo, ou seja, um aumento do volume, né? Uma observação assim. A síntese de ATP pela glicólise, ela realmente, né, vai promover uma via alternativa, a tentativa de produzir energia, mas isso vai gerar um acúmulo de ácido lático dentro da célula, né? E que, consequentemente, um aumento de ácido gera uma interferência naquele pH celular. Ou seja, esse pH vai se tornar mais baixo, vai diminuir, ou seja, vai ser um pH ácido e, consequentemente, vai ativar as enzimas lisossomares. Essas mesmas causas, né, já citadas anteriormente, também vão interferir na bomba de cálcio. E esse acúmulo de cálcio, né, porque terei acúmulo, a interferência na bomba de sódio e potássio, mas como haverá também uma interferência na membrana, na permeabilidade da membrana, também é observado uma diminuição, né, do funcionamento da bomba de cálcio e, consequentemente, a gente vai ter um acúmulo de cálcio dentro da célula. Isso, né, sugere uma ativação de várias enzimas, tá? Como ATPases, endonucleases, que vão intervir, fosfolipases, que vão intervir agindo, né, por exemplo, nos fosfolipídios, intervindo na estrutura da membrana. Então, é um caos, né? Isso que eu quero que vocês percebam, existe um caos aqui. Deslocamento dos ribossomos pelo retículo endoplasmático rugoso vai promover uma diminuição da síntese de proteína, né? Isso vai ser perceptível, isso vai acontecer, né? E, consequentemente, aquela função, porque o que nós vimos, que é muito clássico das células funcionais, das células saudáveis, é elas sintetizarem proteína. Nós vimos ao longo de toda a nossa CNC o papel fundamental da proteína, né? Sobre vários aspectos, como que elas são importantes no funcionamento orgânico, né? Então, isso daí também vai ter uma interferência. E colocando para vocês, né, como que essa mitocôndria... E uma coisa muito importante, né? Chamar a atenção, que é justamente essa alteração mitocondrial aqui, né? Que literalmente a gente fala que é o pulo do gato para fazer com que a célula caminhe para o processo de morte, né? Aqui eu coloquei, tá até interferindo ali. Essa imagem eu já tinha colocado semelhante para vocês anteriormente, né? O que está mostrando aqui é o citocromo, e o citocromo começa a se desprender da estrutura mitocondrial, né? Isso daqui vai gerar uma série de consequências, interferência de cálcio, interferência nas estruturas dos fosfolipídios na membrana, né? Alteração da permeabilidade membranosa. Nós observaremos, né? Até coloquei aqui para vocês, olha, citocromo, né? É uma estrutura proteica que é observada dentro das mitocôndrias, né? Então, eles vão se desprender. Então, isso tudo é aquele caos que vai acontecer inicialmente pela mitocôndria, que é a organela citoplasmática, que a início é a primeira a sofrer os danos da privação de oxigênio, né? E que, consequentemente, a partir dela desencadeia várias outras alterações da célula também, tá? E isso que a gente vai tendo, extravasamento de material. Uma outra coisa também muito importante, da mesma forma que a gente está falando aqui, né, que é a liberação desse citocromo, que ele sai de dentro da mitocôndria e vai ser direcionado para o ambiente citoplasmático, é que assim como isso ocorre agora, consequentemente, vários outros conteúdos presentes dentro das organelas citoplasmáticas e das outras organelas também vão começar a serem liberados para esse ambiente citoplasmático. Ou seja, eu gosto de fazer uma comparação grosseira com os meus alunos, só para vocês entenderem. Uma célula em necrose, uma célula em morte não programada, na verdade é como se a gente liberasse um lixo, né? De uma maneira desordenada para fora da nossa casa, tá? É como se eu liberasse de qualquer forma todo aquele inconveniente
eu de repente eu não tenho uma maneira organizada para me, né, me ver livre dele. Não, eu simplesmente extravaso, eu simplesmente deixo, né, esse material extravasar. Isso, logicamente, é danoso, promove danos ao que tem ao entorno, né? Então, da mesma forma, ali internamente, as organelas citoplasmáticas, elas também começam a extravasar, a liberar o material que está contido dentro delas e começa a ser liberado para esse ambiente citoplasmático, tá? Eu comentei com você sobre os radicais livres, né? São, na verdade, como se fossem restos, né? São produtos que são indesejáveis, tá? E que começam a ser produzidos justamente por essa privação, por essa diminuição ou até mesmo a ausência de oxigênio dentro das células, tá? Então, a partir do momento que as organelas citoplasmáticas, que o material interno da célula começa a ser privado de oxigênio, eles começam a produzir materiais, né, entre eles radical livre, que vai acumulando dentro da célula. É importante, né, por exemplo, quando a gente fala que tem algumas células que tem ali um grande, existem, né, inclusive algumas substâncias com grande potencial antioxidante, ele vai justamente tentar diminuir a quantidade de radicais livres dentro da célula. Isso é bom, né? Isso é benéfico ao funcionamento celular. Mas nesse momento que nós estamos falando, onde há uma total desordem celular, né? O que eu estou falando aqui para vocês hoje é um caos. Reparem que eu estou desconstruindo tudo que seja importante para a célula, né? Imagine isso dentro de um ambiente funcional, onde tudo aquilo que deveria ser de um jeito está se tornando de outro. Então, né, diante disso, essa célula começa a perder vitalidade, né? Inclusive, se a gente perceber, ela está perdendo aquilo que é importante para ela, ela está perdendo aquilo que é vital para o bom funcionamento celular e ela está acumulando, ela está formando elementos indesejáveis, né? Então, de fato, é isso que a gente começa a ter nessas células, o acúmulo desses radicais livres, que são danosos ainda mais ao bom funcionamento celular. É como se fosse uma cascata de neve, uma bola de neve, né? Onde é cíclico, onde começa a haver uma produção, né, errônea, um acúmulo de questões que não são saudáveis, e isso vai só aumentando cada vez mais, tá? Olhem só, chamando a atenção de vocês, né? Os radicais livres, eles vão interferir na estrutura dos lipídios das membranas. E aqui, ó, só para a gente entender, inclusive, o desenho, né? Aqui o autor começou com a estrutura membranosa, ela está parecendo que está intacta, né? É aquela bicamada lipídica com a presença de proteínas dispersas. A partir do momento que os radicais livres, eles atuam sob a porção lipídica, eles literalmente vão promovendo danos, né, quebrando essa estrutura lipídica. E, consequentemente, a partir do momento que eles promovem danos a essa porção, a estrutura membranosa está se desmembrando, né? Ou seja, e é um fator que a gente vai ver na célula em processo de necrose, a membrana plasmática ela se fragmenta. Então, literalmente, ela vai liberar o material, inclusive que está dentro dessa célula, para todo o ambiente, a toda a vizinhança, né? Para todo aquele local ali presente. É como, literalmente, é como se eu aqui da minha casa pegasse meu lixo, né? Imagina, eu estou ali com a minha lixeira, aí eu vou no portão da minha vizinha e vou jogar todo o meu lixo lá no portão dela, né? Ou seja, é absolutamente errado, eu não estou condicionando o meu material, os restos de uma maneira adequada. Se a gente imaginar que ali tem matéria orgânica, a partir do momento que eu jogo de qualquer forma, vou gerar presença de insetos, né? Presença de ratos, um odor no local. Então, eu falo isso, mas comparativamente, na hora que a minha célula se rompe, que a estrutura membranosa
da membrana plasmática, das membranas das organelas internas se rompem, o que está acontecendo é justamente isso, uma liberação de todo o conteúdo de uma maneira desordenada, né? Que enfeia, que agride a vizinhança. E às vezes isso, né, vai promover danos a essa vizinhança. Então, por isso que a gente fala que é muito cascata. Por isso que necrose é um processo patológico e ela precisa de ser evidenciada e tratada. Porque caso contrário, se de repente eu começar a ter necrose, né? Imagina, tive privação, né, de oxigênio, de oferta de oxigênio às minhas células do meu dedo e de repente ele começa a entrar em necrose. Se eu não, né, der um basta nisso, isso só vai aumentando o dano a cada vez mais a um conjunto maior de células. Então, por isso que é muito importante, né? É uma cascata que precisa ser limitada. E os radicais livres também atuam sobre as estruturas proteicas. Só para vocês recordarem, esse é o desenho de uma das possibilidades de representação de estrutura proteica. E se vocês lembrarem, a gente falou, né, que as proteínas elas podem se desnaturar. É isso que acontece, né? Esses radicais livres promovem a desnaturação das estruturas proteicas. Radicais livres atuam sobre o DNA, né, aquele material referente à hereditariedade, que tem as nossas características tão importantes, né, ali. E isso, a partir do momento que esses radicais livres atuam sobre o DNA, ele vai começar a romper a estrutura filamentosa. Afinal de contas, nós vimos que o DNA é constituído por uma fita dupla, né? Com toda aquela porção de nucleotídeo, né? Quer seja a parte de pentose, a parte de fosfato, que ocupa o que a gente denominaria do corrimão, e as bases nitrogenadas que estão aqui representativas, né? Que seriam esses degraus dessa escada imaginária, né? Então, a partir do momento que desses radicais livres, eles vão atuar sobre o DNA, vão fragmentar essa estrutura também, romper essa estrutura de DNA. Então, é uma perfeita desordem, né? É uma guerra civil. Você está numa célula que está tendo uma guerra civil, internamente nada está funcional. Tudo está atuando, né, de uma maneira errônea, contrária a tudo que a gente viu que é importante. A tudo aquilo que a gente construiu, reparem, proteína desnaturada, DNA sendo fragmentado, estruturas membranosas, né, sendo quebradas, mitocôndria perdendo função, ribossomo desprendendo do retículo endoplasmático, ou seja, caos, desordem. Trash. Olha só, isso aqui é uma eletromicrografia, né? É uma foto sob microscopia eletrônica, do qual nós estamos vendo uma célula que está literalmente em processo de necrose. Como que a gente vê isso? Ela está desprendendo o seu material, liberando o seu material para o meio externo. Tá? Está também aumentada de tamanho, de volume, tá? É demasiada. Reparem vocês que inclusive eu não consigo ver aqui limite de núcleo, nada daquelas características clássicas de uma célula eucariota. Dá para ver nitidamente, deixa eu chamar a atenção aqui, ó. Dá para a gente ver nitidamente, olhem aqui, olha esse ambiente, né? Tá totalmente desprendido, a estrutura membranosa aqui, ó, ela não existe, né? Eu tenho momentos que eu vejo ela, olha, vou pegar aqui, ó, não é caneta. Olhem, aqui eu consigo ver o limite da membrana, aqui ele está preservado, né? Essa linhazinha daqui, né? Agora, aqui não, eu tô vendo que tá extravasado, né? Eu não observo aqui, tem todo um material que está muito disforme. Isso aqui está longe de ser aquele material característico que a gente percebe, né, de uma célula eucariota funcional. Tá? E aqui eu apresento a vocês, tá,
Como a gente está falando dessa questão de necrose, né? Eu vou apresentar a vocês literalmente imagens, né? Do qual a gente consegue evidenciar aqui, observar algumas situações em que porventura, né, ocorreu morte celular e é aquilo que eu chamei a atenção de vocês. Essas imagens, inclusive, gente, são situações em que precisam ser avaliadas e que os indivíduos precisam ser submetidos à amputação, né? Por quê? É fácil a gente perceber um ambiente do qual existe uma morte celular, onde de fato, né, houve um processo de necrose, isso é visto visualmente, né? Na verdade, o que acontece é que a nível celular está acontecendo aquilo que a gente falou anteriormente, aquele caos, né? E com esse extravasamento de material, promove uma alteração e aquela cascata, inclusive também em termos da vizinhança, das células vizinhas, né? Eu consigo verificar como um todo, tá? Essa situação de necrose. Dá pra gente ver também, eu acho que aqui inclusive mais visível para vocês. Reparem tanto, né, que nesse pé esse indivíduo tem um edema que está generalizado, inclusive no membro, tá? A gente consegue perceber aqui a alteração vascular e, bem, a intensidade, a proporção dessa amputação tem que ser avaliada ali por critério clínico e, logicamente, avaliar a vascularização, né? Que está aqui, então eles fazem exames para poder avaliar o grau de vascularização, de preservação da vascularização que tem aqui. E aí tentam sempre, né, preservar ao máximo, mas ao mesmo tempo necessária a amputação de forma a preservar a integridade desse indivíduo. Por quê? Mas amputar gera consequências, né? Mas, poxa, se não fizer também, isso só vai se estender, o problema só vai se generalizar e tornar-se cada vez mais agressor ao organismo desse indivíduo, tá? São N fatores que possam levar ao que está aqui representado, por exemplo, queda de algo, né, muito pesado, por exemplo, no pé, possa esmagar, né? É muito às vezes comum alguns acidentes de trabalho. As pessoas estão ali, às vezes operando uma maquinaria, trabalhando de forma, né? Que acidentes podem acontecer. Então, são situações, né? Onde tem uma queda, um esmagamento, há uma maquinaria que possa prender, né? Parte de um membro, enfim. Então, são situações todas possíveis que, a partir dali, né, possa prejudicar o sistema vascular e, consequentemente, gerar tudo isso que nós construímos até então, tá? Na hora que a gente fala de necrose, embora a gente já tenha apresentado esses aspectos, né, todos, existem diferentes tipos de necrose, tá? Na hora que, por exemplo, a gente avalia um coração, o indivíduo que sofreu infarto agudo do miocárdio, né? Ele vai sofrer necrose ali nas células musculares cardíacas, né? No miocárdio. E é caracteristicamente de um tipo de necrose, onde existe, né, uma determinada preservação, que eu vou mostrar para vocês aqui a pouco, tá? Só até para elucidar a vocês, a título de curiosidade, eu realmente não me recordo, né, o motivo de cada uma dessas imagens, nem sempre às vezes tem relatando, mas só para vocês entenderem, nessa imagem daqui, é uma imagem que houve uma necrose, mas aqui foi por uma picada de aranha, tá? Aranhas venenosas, elas têm o potencial de promover um dano celular até relativamente rápido, tá? Então é muito importante isso. E essa observância, inclusive, entre o momento da picada e a extensão, o agravo que vai se ocorrendo ali de uma maneira tecidual, ajuda, inclusive, na identificação e da espécie das aranhas, tá? Então, é importante a gente perceber isso. Existem algumas coisas, foi o que eu chamei a atenção. Ninguém está
está livre de ter um acidente, até mesmo doméstico, né? Algumas situações em que possa acontecer conosco. Então, a gente tem que ter cuidado em relação a isso, né? Não negligenciar alguns sinais que possam começar a acontecer, tentar procurar ajuda médica o mais rápido possível para poder, né, estancar aquele processo de dano tecidual. Então, isso é tudo muito importante, né? E sempre a gente consegue perceber esse aspecto de necrose, ele é muito chamativo, né? Quando eu mostro essas imagens para vocês em sala de aula, é notório, vocês começam, ai professora, tira isso, que coisa, né? Não, dá uma agressão, a gente sente um desconforto. Sim, né? De fato é isso mesmo. E a gente tem que ter cuidado e tentar, né, impedir que isso se estenda de uma maneira mais severa, que isso se estenda cada vez mais. Então, aquela observância de que alguma coisa não está legal, quando começa a ter uma cianose, né, uma roxidão no local, são pequenos sinais que estão nos mostrando que ali está havendo morte celular, né? E às vezes tem algumas pessoas que deixam o tempo passar, enfim, acham que vai melhorar, né? Enfim, são situações que a gente ouve muito falar nisso e às vezes ajuda a justificar também algumas situações que chegam no consultório de uma maneira mais tardia, né? Muito comum isso. Aqui, né, o conceito em si da necrose a gente já viu, essa injúria irreversível, né, com alterações morfológicas, com a ação das enzimas digestivas, enfim, isso tudo a gente viu. Estou agora mais chamando a atenção e querendo mostrar a vocês como que aquela situação, quando eu pontuei para vocês a nível celular, como ela se estende, né? Porque na hora que a gente fala só de uma única célula, dá uma sensação, uma notoriedade única, né? E que a gente nem imagina que possa ser tão perceptivo. Acontece que essas situações, elas se ampliam, né? E também, se a gente imaginar, uma privação de oxigênio, ela tende a não ocorrer motivando isso numa única célula, né? Toda aquela cascata aqui, ó, vou pegar esse aqui, tá bonitinho. Tudo isso que a gente falou aqui, não tá acontecendo e promovendo esses danos numa única célula. Toda aquela região ali, e foi inclusive que eu chamei a atenção de vocês. Olha, gente, a extensão disso é muito variável. Quando inclusive eu falei, né, depende muito do vaso arterial que está sofrendo, né, promovendo essa alteração do fluxo sanguíneo. Existem vasos que são mais distribuidores, existem vasos que estão ali numa situação mais local. Então a intensidade, a extensão disso tudo, ela é variável, lógico, de acordo com o que provocou o dano e aos vasos, né, comprometidos ali. Então é por isso que, logicamente, essa extensão que a gente possa, né, perceber, ela é variada e, logicamente, nunca ocorre, né, com uma única célula. Então aí dá um impacto para a gente, né, uma severidade, um dano, um prejuízo específico, né, muito importante, muito impactante. Como a gente falou, tem alteração no núcleo das células. Aqui, ó, na hora que eu mostrei isso daqui para vocês, é uma alteração em que eu tenho uma alteração do volume, que essa célula ganha volume, e uma alteração na membrana, com o rompimento da membrana. Só que eu chamei a atenção de vocês também que existe um outro aspecto morfológico, uma outra alteração morfológica que ocorre e que é a nível de núcleo, né? Onde a estrutura nuclear fica alterada. É fundamental, a gente viu uma célula eucariota, todas as células eucariotas têm material genético, tem um material de DNA envolvido por
por uma estrutura, né, de envoltório nuclear ou carioteca, e eles sofrem também alteração. Com todo esse caos, chega até a estrutura nuclear, né? Então, o que nós observamos? Aquela estrutura de núcleo característico daquela célula, ela começa a ter alteração. E a gente observa isso, né? Como que tem essa alteração? Existem 3 possibilidades. O material nuclear, ele possa se manifestar de 3 formas diferentes. Como assim? Ele possa ficar totalmente disperso, né? O DNA totalmente disperso no ambiente de núcleo. Então, você começa a verificar ali, eu estou diante de uma imagem, de uma foto de uma célula, cujo material de DNA está todo fragmentadozinho, assim, mas muito pontual, né? Muito disperso, de uma maneira aleatória ao longo de toda a estrutura do núcleo. Então, esse tipo de núcleo é o que a gente chama de núcleo em cariólise, tá? Agora, eu posso observar que o material de DNA daquela célula condensou. Ele se uniu, né? Ele parece que fica mais robusto e ele está todo condensado. Esse tipo de observação de alteração nuclear é o que a gente denomina de picnose. Agora, eu consigo verificar que o DNA também possa ser observado de uma maneira fragmentada, mas não dispersa, não pontual, como a gente viu no primeiro caso, mas em grumos, em conjuntos, né? Isso que o difere. Que aqui, ó, eles estão soltos, né? Mas aqui de uma maneira mais pontual e aqui de uma maneira mais solto, mas em grumos, em conjuntos. Por isso que a gente fala fragmentado, tá bom? E aqui a gente fala em cariorrex. Eu fico muito imaginando, na hora que eu dou um assunto para vocês, na prática, a professora, na prática, o que essa alteração de núcleo possa me dizer? Na prática é o seguinte, gente. Há momentos na nossa vida que a gente precisa, às vezes, de fazer uma biópsia, onde eles vão recolher o material celular, né, em um determinado local do nosso organismo, e vão precisar de analisar. Então, isso daqui na prática, né, porque eu, a olho nu, não vou, obviamente, conseguir verificar nada disso de alteração. A olho nu, a gente vai ser impactado por essas imagens. Mas, antes disso em si, né, às vezes existem alguns locais no nosso organismo em que as células já estão apresentando uma alteração, em que não é visível necessariamente perceber uma necrose, como a gente vê ali, mas eu posso verificar que as células estão com um comportamento de anormalidade, um aspecto morfológico de anormalidade, condizente, por exemplo, à morte celular não programada. Então, na prática, isso pra gente, a gente não consegue, às vezes, perceber o impacto e a importância desse conhecimento. Mas na hora que está ali para um patologista, né, que ele precisa de analisar aquela lâmina e dar um veredito, né, será que trata-se de células saudáveis? Será que esse material, né, não me diz nada, não causa nenhum impacto à saúde daquele indivíduo? Bem, se está tudo ok, ótimo. Mas quando tem alteração, né, e essas alterações possíveis, eles são impactantes e eles precisam de ser analisados. Então é isso que eu chamo a atenção de vocês. Na hora que a gente observa, né, ali uma análise celular, né, de um tecido, que a gente foi recolhido o material, então logicamente isso tem importância nesse momento, né? Um diagnóstico, né? Então por isso que é muito importante. Então só coloco aqui para vocês, em picnose, até coloquei aqui do lado para vocês se recordarem, né? Que é quando tem aquele núcleo condensado. Então aqui a gente consegue perceber bonitinho, tá todo condensado, né? Cariólise é aquela situação pontual, né? Então olha, na verdade está tão pontual que a gente nem enxerga direito o material aqui, né? E cariorrex é aquele fragmentado, em grumos. Eles estão dispersos, mas em conjuntos, em grumos, que é o que a gente observa nessas duas imagens, tá? Então, isso daqui pra gente, deixa eu ver se o próximo é... Não. Aqui, né, esse impacto, essa importância.
Eu vou fazer o seguinte, eu tô vendo aqui no horário, a gente tá no horário do nosso intervalo, a gente vai pro intervalo e eu coloco esse slide como ponto de corte, tá bom? Tome um cafezinho aí para vocês terem sustância da energia, né? E a gente volta já já, tá bom?